A ideia de ser livre sempre pareceu simples. Você escolhe, decide, age e acredita que está conduzindo a própria vida. Mas existe um momento em que essa narrativa começa a rachar. Um instante silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que muito do que faz não nasce de liberdade, mas de condicionamento. São hábitos que você nunca questionou, medos que você chama de prudência, expectativas que você trata como dever. Quando essa percepção atravessa você pela primeira vez, ela não traz alívio, traz choque, traz desconforto, traz a sensação de que algo profundo sempre esteve errado e de que você finalmente enxergou. Essa revelação não chega como ideia intelectual. Ela surge como uma constatação visceral. Você acredita ser livre, mas todos os seus movimentos parecem ter sido decididos antes mesmo de você pensar. Há padrões repetidos, escolhas automáticas, reações que não são suas. Você percebe que passou anos vivendo dentro de uma estrutura que te moldou sem pedir permissão. Uma estrutura feita de crenças herdadas, experiências antigas, feridas não curadas, expectativas externas. Você não escolheu essa estrutura, apenas se adaptou a ela para sobreviver. É justamente essa adaptação, que um dia foi necessária, que hoje se torna sua prisão. Ela impede que você veja alternativas, que perceba novas possibilidades, que questione o que sempre chamou de normal. A prisão mais eficaz não é a que impede seus movimentos, mas a que molda sua percepção sobre o que é possível. E a maior parte das pessoas vive exatamente assim, acreditando ser livre enquanto repete padrões emocionais e mentais que nunca escolheu conscientemente. A verdade desconfortável é que você não é livre. Não no sentido que imaginava. Sua liberdade foi limitada por histórias que internalizou, por medos que se tornaram bússolas, por versões de si que manteve para agradar ou para não perder amor. A cada decisão que tomou para se adaptar, uma parte sua foi se afastando do centro. E ao final, a vida que você chama de sua é, na verdade, a soma de pressões que você não percebe mais. Mas existe algo poderoso nessa revelação. A liberdade começa exatamente quando você admite que não é livre. Porque, ao reconhecer suas correntes internas, você finalmente pode enxergar onde elas começam e onde terminam. Pode entender como elas foram criadas. Pode questionar por que as manteve por tanto tempo. E, sobretudo, pode decidir que não quer mais viver em função delas. A consciência se torna ruptura. A ruptura se torna caminho. E o caminho se torna a possibilidade de uma vida que você nunca teve coragem de imaginar. Essa introdução marca o início de uma jornada que vai desmontar suas certezas, questionar sua identidade e revelar a estrutura invisível que tem guiado sua vida. E quando essa estrutura for vista por inteiro, você entenderá que a liberdade não é algo que você conquista no futuro. É algo que começa no exato momento em que você decide parar de viver no automático. Há um ponto da vida em que você olha ao redor e percebe que muito do que vive hoje não foi realmente escolhido. Foi herdado, absorvido, assumido como inevitável. Desde cedo, você aprendeu a interpretar sinais, agradar autoridades, evitar punições, buscar aprovação. Aprendeu quais comportamentos eram aceitos, quais sonhos eram realistas, quais caminhos eram seguros. E sem perceber, começou a construir uma vida que não nasceu do seu desejo, mas da adaptação às expectativas que te cercavam. Essa é a primeira prisão. A vida que se formou antes mesmo de você ter consciência para questionar. Ela começa na infância, quando você aprende a ser como esperam. Continua na adolescência, quando tenta caber em lugares que nunca foram feitos para você. Se intensifica na vida adulta, quando responsabilidades e pressões sociais consolidam uma sensação de que é assim mesmo. A cada etapa, você se afasta um pouco mais da sua essência, acreditando que está apenas amadurecendo. Mas amadurecer não é abandonar a si mesmo, é integrar quem você era ao que está se tornando. O mais surpreendente é que essa prisão não parece prisão. Ela parece normalidade, parece estabilidade, parece vida adulta bem-sucedida. Você segue o roteiro invisível que tantos antes de você seguiram, porque esse roteiro foi apresentado como o único caminho possível. Estudar, trabalhar, cumprir, produzir, tolerar, repetir. A engrenagem social é tão coerente que você não percebe que sua autonomia foi reduzida ao mínimo. Você acredita que escolheu sua trajetória, quando, na verdade, apenas caminhou dentro de um trilho imposto antes que tivesse voz. Com o tempo, a fricção aparece. Uma sensação de incômodo,
de desalinhamento, de vazio. Não algo claro, mas uma intuição insistente de que algo não está certo. Você cumpre expectativas, mas não se reconhece nelas. Conquista metas, mas sente que conquistou para alguém que não é você. Mantém rotinas que parecem mais sobrevivência do que vida. É nesse intervalo que a verdade começa a se revelar. Aquilo que você chama de minhas escolhas, talvez nunca tenha sido seu. A razão dessa prisão ser tão forte é simples. Ela foi construída por dentro. Não por grades externas, mas por crenças, hábitos e identidades que você internalizou desde muito cedo. Você aprendeu a se ver através dos olhos dos outros. Aprendeu a valorizar o que disseram que valia. Aprendeu a temer o que disseram que seria perigoso. E depois de tanto tempo repetindo esses padrões, você começou a acreditar que eram seus. Mas existe um sinal claro de que algo está errado. A vida que você leva exige esforço emocional constante para ser sustentada. Se fosse sua, ela fluiria. Se fosse sua, faria sentido. Se fosse sua, não precisaria ser carregada. O peso que você sente não vem da vida em si, mas da tentativa de manter viva uma história que não te pertence. Esse capítulo revela a primeira ruptura necessária. A compreensão de que você não escolheu tudo o que pensa ter escolhido. E que para conquistar qualquer forma real de liberdade, será preciso revisitar esses alicerces invisíveis e questionar o que, de fato, te constitui e o que apenas foi imposto sobre você. A maior parte da sua vida não é definida por grandes escolhas, mas por microdecisões tão pequenas que você nem percebe que está tomando. São gestos, respostas automáticas, reações emocionais, hábitos repetidos, caminhos que você segue sem pensar. E é exatamente por serem invisíveis que elas se tornam tão poderosas. Elas moldam seu comportamento, condicionam seu estado emocional e determinam quem você está se tornando. Tudo isso sem consciência plena. Essas microdecisões começam cedo, antes mesmo de você ter linguagem para percebê-las. A forma como você reage a conflitos, como lida com frustração, como busca segurança, como evita vulnerabilidade, como interpreta silêncio ou crítica. Tudo isso foi aprendido na infância e transformado em padrões automáticos. Agora, adulto, você acredita estar decidindo livremente, quando na verdade está repetindo respostas que foram programadas dentro de você há anos. O poder dessas decisões mínimas está na soma. Você não decide apenas o que come, para onde vai ou como passa seu tempo. Você decide, sem perceber, o que sente, o que ignora, o que evita, o que tolera, o que reprime. Cada vez que escolhe o caminho mais rápido, a conversa mais superficial, o hábito mais familiar ou a emoção mais previsível, você reforça uma trilha interna. E quanto mais reforçada essa trilha, menos liberdade você tem para sair dela. A mente humana opera assim. Ela prefere o conhecido. O que já foi repetido parece seguro. O que exige esforço parece ameaça. Então, mesmo quando você deseja mudança, seu sistema interno te conduz na direção contrária. Você quer viver com mais presença, mas pega o celular automaticamente sempre que sente um desconforto. Quer aprofundar sua consciência emocional, mas evita essa conversa interna escolhendo outra tarefa. Quer se aproximar de quem ama, mas reage com impaciência por hábito. Nada disso é decisão consciente. São automatismos. Essas microdecisões são a base da prisão que te impede de evoluir. Não porque são ruins, mas porque não são escolhas. São repetições. São mecanismos antigos agindo como se ainda fossem necessários. São instruções emocionais funcionando em segundo plano. E, enquanto você continuar acreditando que a liberdade está apenas nas grandes escolhas, não perceberá o quanto está aprisionado no pequeno. O silêncio, aquele mesmo silêncio que você evita, é o único momento em que essas microdecisões se revelam. É nele que você percebe o impulso de preencher o tempo, a necessidade de evitar sentimentos, a distração automática que tenta te afastar da própria consciência. É nele que você observa a força do condicionamento atuando, antes mesmo que um pensamento surja. E esse reconhecimento, por mais desconfortável que seja, é fundamental. Porque a liberdade não começa quando você toma grandes decisões. A liberdade começa quando você recupera controle sobre as pequenas. Quando consegue perceber seus impulsos antes de segui-los. Quando escolhe sentir no lugar de evitar. Quando decide pausar em vez de reagir. Quando desativa automatismos que foram criados em versões antigas suas.
Esse capítulo revela a profundidade da prisão interna. Não é uma cela visível. É um conjunto de hábitos microscópicos que determinam quem você é enquanto você acredita estar decidindo. E é justamente aqui, na menor escala, que a verdadeira ruptura começa. Existe uma parte profunda da sua identidade que não nasceu da sua experiência, nem das suas escolhas, nem da sua verdade interna. Ela nasceu da convivência, da observação silenciosa de como os outros se comportavam, das regras implícitas da família, do ambiente onde você cresceu, dos papéis que te atribuíram antes que você entendesse o que significavam. E, com o tempo, esse conjunto de influências externas se tornou tão natural que você passou a confundi-lo com quem realmente é. Esse eu herdado é formado muito antes de você ter a capacidade de questionar qualquer coisa. Se disseram que você era calmo, você aprendeu a silenciar. Se disseram que você era forte, você aprendeu a engolir. Se disseram que você era responsável demais, você aprendeu a carregar. Se disseram que você era difícil, você aprendeu a se encolher. Se disseram que precisava ser perfeito, você aprendeu a não errar. Essas definições, muitas vezes ditas sem intenção, se tornaram molduras emocionais que guiam sua vida até hoje. O mais intrigante é que esse processo acontece sem consciência. Você simplesmente começa a agir de acordo com o que acreditava que os outros esperavam de você. Começa a moldar suas expressões, suas reações, seus limites, seus sonhos. E ao fazer isso repetidamente, constrói um personagem. Esse personagem funciona. Ele te protege, te ajuda a sobreviver socialmente, te oferece um lugar no mundo, mas ao mesmo tempo te afasta daquilo que você realmente é. Com o passar dos anos, essa identidade herdada se mistura à sua personalidade de forma tão profunda que você perde a capacidade de diferenciar o que é seu do que foi imposto. Você pensa que gosta do que te ensinaram a gostar, que teme o que te ensinaram a temer, que deseja o que te ensinaram a desejar. Essa confusão não revela falta de autoconhecimento. Revela apenas que você viveu o suficiente para esquecer que sua essência foi soterrada por tantas camadas de adaptação. A crise começa quando essa identidade herdada entra em conflito com sua verdade interna. Quando você percebe que algo em você está cansado de sustentar papéis que não fazem mais sentido. Quando percebe que está vivendo uma versão de si que não te representa. Quando sente que existe algo maior tentando emergir. Algo que sempre esteve ali, mas que nunca teve espaço para aparecer. O desconforto emocional que surge não é fragilidade, é desalinhamento. O silêncio, novamente, é o que expõe essa fratura. É nele que você percebe que muito do que faz é automático, não autêntico. É nele que você sente a distância emocional entre a vida que vive e a vida que deseja. É nele que você entende que grande parte da sua identidade não foi construída. Foi herdada, e essa percepção, por mais desconfortável que seja, é libertadora. Porque só é possível se encontrar quando você reconhece que está perdido. Esse capítulo marca o ponto em que você começa a desmontar o personagem. Não para destruí-lo, mas para separar o que é condicionamento do que é essência. Para entender que a liberdade só existe quando você deixa de viver o eu herdado e começa a recuperar o eu verdadeiro, aquele que existia antes do mundo te ensinar a ser outra pessoa. Existe um momento da vida em que você percebe que muitas das decisões que tomou não nasceram do desejo, mas da proteção. Você escolheu caminhos porque eram seguros. Se afastou de possibilidades porque pareciam arriscadas. Se calou para evitar conflito. Permaneceu onde não queria estar para não perder estabilidade. O medo, silenciosamente, foi se tornando o verdadeiro arquiteto da sua trajetória. E, mesmo que você não admita, ele ainda é quem guia a maioria das suas escolhas. O medo não opera como uma voz gritante. Ele age de forma sutil, racionalizada, quase lógica. Ele te convence de que está apenas sendo prudente, sensato, responsável. Mas essa prudência, muitas vezes, é renúncia disfarçada. É abdicação camuflada. É o movimento de se encolher para caber naquilo que o mundo te diz que é possível. É a crença de que sonhar alto demais é perigoso. Que sentir demais é ameaça. Que mudar demais é instabilidade. O medo se manifesta nos detalhes. Na mensagem que você não responde porque teme ser rejeitado. Na conversa que evita porque teme se expor. No projeto que adia porque teme fracassar. Na mudança que posterga porque teme perder controle. Cada pequeno recuo vai te moldando.
vai estreitando sua vida, vai condicionando sua percepção. Você começa a acreditar que não quer certas coisas, quando na verdade apenas tem medo de se aproximar delas. A questão central é que o medo não quer te machucar. Ele quer te proteger. Ele foi criado em fases da sua vida em que você realmente precisava sobreviver emocionalmente. Mas agora adulto, ele continua usando critérios antigos para avaliar riscos que já não existem. Ele reage ao presente como se ainda fosse o passado. E enquanto esse mecanismo estiver ativo, a liberdade continuará parecendo uma ameaça, não uma possibilidade. Esse domínio do medo fica evidente quando você tenta mudar. Basta um passo fora do padrão e ele desperta, criando cenários de perda, fracasso, vergonha. Ele te paralisa não porque o perigo é real, mas porque o desconforto da expansão parece para o cérebro mais perigoso do que a dor de permanecer. Assim, você continua repetindo padrões não porque deseja, mas porque o medo te convenceu de que esse é o único caminho seguro. No silêncio, essa dinâmica fica impossível de ignorar. É nele que você sente o travamento físico, a tensão interna, a antecipação negativa. É nele que você percebe que sua mente cria histórias mais assustadoras do que qualquer realidade externa. E é nele que você compreende que não são os fatos que te aprisionam, mas as interpretações que seu medo construiu para te manter seguro. A liberdade não nasce da ausência de medo. Isso nunca acontecerá. A liberdade nasce quando você reconhece que o medo não pode mais tomar decisões por você. Quando entende que ele é apenas um eco do passado, não uma profecia do futuro. Quando percebe que viver encolhido não te protege, te priva. Esse capítulo marca o momento em que você começa a perceber a influência do medo como um mecanismo interno, e não como verdade absoluta. A partir daqui, a pergunta muda. Não é mais do que eu tenho medo? É, por que deixo o medo decidir por mim? E é nessa virada que a liberdade começa a se aproximar. Há uma força silenciosa dentro de você que luta contra qualquer tentativa de mudança. Não importa o quanto você deseje transformar sua vida, buscar novos caminhos ou romper padrões antigos. Sempre que tenta avançar, algo interno te puxa de volta para o que é familiar. Não é fraqueza, não é falta de esforço, não é incapacidade. É biologia, é psicologia, é sobrevivência. Seu sistema interno foi criado para te manter vivo, não para te tornar livre. Esse sistema é antigo. Ele foi formado a partir de experiências emocionais intensas, aprendizados repetidos, dores não resolvidas e respostas automáticas que se consolidaram ao longo dos anos. Com o tempo, ele se tornou uma espécie de mecanismo de autoproteção, programado para evitar tudo que seu corpo interpreta como risco, mesmo que esse risco seja apenas o desconhecido. Por isso, toda mudança profunda dispara alertas internos, e, diante desses alertas, você recua sem perceber. O cérebro humano prefere a repetição ao crescimento. Ele interpreta o familiar como seguro, mesmo quando te faz sofrer. Ele interpreta o novo como ameaça, mesmo quando te levaria à liberdade. Isso significa que grande parte das suas resistências não vem da sua razão, mas de camadas inconscientes que tentam preservar o que você conhece. Para o seu sistema interno, mudar significa perder controle. E perder controle, para o corpo emocional, é perigoso. Esse mecanismo age de maneiras sutis. Ele cria distrações nos momentos em que você precisa se aprofundar. Ele intensifica dúvidas quando você se aproxima do que deseja. Ele gera cansaço emocional quando uma decisão importante está prestes a acontecer. Ele te convence de que não é a hora certa, não vale a pena, não faz sentido. Você acha que está refletindo, sendo sensato, ponderando. Mas na verdade, está sendo guiado por um sistema que não quer que você abandone o que é previsível. A resistência interna não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que você está saindo de um território emocional que seu corpo aprendeu a chamar de casa. Mesmo que essa casa seja desconfortável, ela é familiar. E o familiar sempre vencerá o desejo, enquanto você não perceber o funcionamento desse mecanismo. Por isso, tantas pessoas repetem os mesmos padrões por anos. Não é falta de vontade, é falta de consciência. O silêncio novamente se torna revelador aqui. Ele expõe essa resistência de forma quase palpável. No momento em que você tenta ficar consigo mesmo, seu corpo agita, sua mente foge, seus pensamentos se aceleram. Esse desconforto não é sinal de fracasso.
É a manifestação exata do sistema interno tentando te manter no padrão antigo. Ele faz barulho quando está sendo ameaçado. E essa é a parte mais importante. Se há resistência, há mudança acontecendo. A liberdade não surgirá quando o medo desaparecer, mas quando você conseguir enxergar seus mecanismos internos e decidir que não vai mais obedecê-los cegamente. Quando perceber que o sistema tenta te proteger, mas que sua proteção já não serve ao seu crescimento. Quando entender que segurança emocional não é a mesma coisa que verdade. Esse capítulo marca o momento em que você começa a identificar o inimigo invisível, não como algo a destruir, mas como algo a superar. A partir daqui, cada avanço será desconfortável, não porque é errado, mas porque é novo. E é exatamente no novo que a liberdade começa. Existe uma ilusão confortável que acompanha quase todas as pessoas. A ideia de que agem por vontade própria, que decidem com autonomia, que têm controle consciente sobre suas escolhas. Mas quando você observa sua vida com honestidade, percebe um padrão desconcertante. Na maior parte do tempo, você não age. Você reage. Reage ao que sente, ao que teme, ao que espera evitar. Reage ao que aprendeu a interpretar como ameaça ou obrigação. Reage ao que o mundo te exige. E essa diferença, entre reagir e agir, define o grau de liberdade que você realmente possui. A reação é automática. Nasce de memórias emocionais, traços de sobrevivência e condicionamentos tão antigos que você sequer percebe sua existência. Quando alguém te critica, você reage. Quando algo te frustra, você reage. Quando se sente ansioso, você reage. Quando teme fracassar, você reage. Mesmo decisões aparentemente racionais carregam esse impulso inconsciente. A mente cria justificativas sofisticadas, mas a origem da escolha, muitas vezes, não foi racional. Foi impulsiva, defensiva, condicionada. Agir, por outro lado, exige consciência, exige pausa, exige presença, exige perceber o que você está sentindo antes de responder. Exige diferenciar medo de intuição, ansiedade de sinal, proteção de autocondicionamento. Exige romper com a lógica do automático para acessar uma clareza que só existe quando você observa o próprio movimento interno. E é justamente essa ruptura que seu sistema emocional tenta evitar. O problema é que a reação cria um ciclo. Quanto mais você reage, mais reforça o padrão. Quanto mais reforça o padrão, mais acredita que ele é seu jeito de ser. E quando acredita nisso, deixa de questionar. A mente adora narrativas que expliquem seus impulsos. Ela te diz que você é assim mesmo, que não adianta tentar, que não faz sentido mudar. E você acredita. Não porque é verdade, mas porque a reação se tornou hábito, e hábito se disfarça de identidade. O silêncio revela essa dinâmica com brutalidade. Quando você tenta simplesmente estar consigo mesmo, percebe o quanto sua mente reage a qualquer sensação de vazio. Ela cria pensamentos artificiais para preencher o espaço, como se o vazio fosse ameaça. Ela procura estímulos para escapar da introspecção. Ela se agita para não permitir que você observe o que realmente sente. Essa agitação é a prova de que você não está no controle, está condicionado. A mentira da autonomia é a razão pela qual tantas pessoas acreditam que estão tomando decisões conscientes quando, na verdade, apenas obedecem a impulsos internos que nunca questionaram. A liberdade emocional começa quando você reconhece essa mentira. Quando percebe que sua vida não pode ser chamada de escolha enquanto você continuar funcionando no automático. Quando entende que ser livre não é fazer tudo o que quer, mas entender por que quer o que quer. A transição de reagir para agir é o primeiro passo concreto rumo à liberdade interna. É a habilidade de pausar antes de responder, de sentir antes de decidir, de observar antes de se mover, de reconhecer o impulso antes de obedecê-lo. Essa habilidade não surge de uma vez. Ela é construída na prática. E é essa construção que determinará se você continuará vivendo uma vida guiada por impulsos antigos, ou se, finalmente, passará a escolher a própria história. Esse capítulo marca o instante em que você entende que o inimigo não é o mundo externo, mas a automatização interna que te impediu de viver com autenticidade. A partir daqui, a liberdade deixa de ser conceito e passa a ser prática. Prática de consciência, prática de presença, prática de ruptura.
O maior obstáculo para a liberdade não é o sofrimento, é o conforto. Não o conforto verdadeiro, que nasce da paz interior, mas o conforto artificial que você constrói para se anestesiar da própria vida. Ele parece descanso, mas cria estagnação. Parece estabilidade, mas produz imobilidade. Parece segurança, mas te aprisiona em uma versão mínima de si mesmo. O conforto é uma gaiola tão invisível que você só percebe que está preso quando tenta sair dela. Essa prisão se forma lentamente. Você começa evitando pequenas dores, adiando conversas, reduzindo ambições, escolhendo caminhos mais fáceis. Cada pequena renúncia é justificada. Não vale o esforço. Talvez depois. Não tenho energia para isso agora. Essas frases se tornam parte do seu vocabulário interno. E, ao repeti-las, você cria uma rede de proteção emocional que, na prática, te impede de se mover. A vida passa a ser conduzida por aquilo que você quer evitar, não por aquilo que deseja construir. O conforto enganoso aparece em hábitos cotidianos. No uso compulsivo do celular para fugir de emoções. Nas rotinas inflexíveis que impedem qualquer expansão. Nas escolhas sempre previsíveis. Nos hobbies que distraem, mas não nutrem. Na busca constante por coisas que ocupam tempo, mas esvaziam presença. Ele te dá uma sensação de controle, mas esse controle não é liberdade, é contenção. A razão desse conforto ser tão perigoso é que ele parece bom. Ele não dói. Ele não ameaça. Ele te mantém protegido do desconforto inicial que toda mudança exige. Mas, ao mesmo tempo, ele te impede de acessar os espaços internos, onde a verdadeira transformação acontece. O conforto mantém você pequeno. Não por maldade, mas por hábito. O corpo e a mente se acostumam ao que conhecem. E o que conhecem se torna território, mesmo que seja um território pobre. O silêncio é o primeiro inimigo desse conforto. Quando você tenta ficar consigo mesmo, sente uma inquietação que te empurra de volta para atividades previsíveis. Seu corpo quer se mover, sua mente quer se distrair. Seu sistema nervoso entende o silêncio como ameaça, porque nele vive tudo o que você evitou sentir. E para proteger o conforto, ele tenta te afastar desse contato interno. Essa reação não é resistência à introspecção, é defesa do hábito. O mais revelador é que o conforto não impede apenas grandes movimentos. Ele impede os pequenos. Ele te impede de parar por alguns segundos para perceber se o que está fazendo faz sentido. Impede que você mude um hábito que te machuca. Impede que você abra uma conversa que precisa acontecer. Impede que você se aproxime de quem ama com mais vulnerabilidade. Impede que você faça ajustes simples que poderiam mudar tudo. A grande prisão do conforto é que ele te convence de que a dor da mudança é pior do que a dor da estagnação. E enquanto você acreditar nisso, continuará vivendo uma vida que não se expande. Mas há um ponto de ruptura. O momento em que o peso de permanecer se torna maior do que o medo de mudar. Nesse ponto, a gaiola revela suas barras. E quando você finalmente as vê, não consegue mais fingir que viver assim é suficiente. Esse capítulo é o início da desestabilização do conforto. A partir daqui, você começa a questionar se aquilo que parece alívio não é, na verdade, a razão pela qual você sente que está perdendo a própria vida em pequenas parcelas diárias. A forma como você fala consigo mesmo determina silenciosamente a qualidade da sua vida. Sua linguagem interna, construída ao longo de anos, opera como um sistema de comando emocional. Ela direciona seus comportamentos, filtra seus pensamentos, molda suas interpretações e define, sem que você perceba, o que você acredita merecer. A linguagem interna não descreve o mundo. Ela cria o mundo que você enxerga. Esse sistema de controle começa a se formar na infância. Palavras que ouviu, tons que internalizou, críticas que absorveu, elogios condicionais que te ensinaram a performar. Aos poucos, tudo isso se tornou a voz com a qual você conversa por dentro. Uma voz que não é neutra. Ela reproduz crenças antigas, repete medos herdados, reforça inseguranças e dita limites que você nunca escolheu conscientemente. O mais perturbador é que, por conviver tanto com essa voz, você passa a acreditar que ela é você. Essa linguagem interna é tão poderosa porque atua antes da razão. Antes de você pensar, ela já interpretou. Antes de você decidir, ela já avaliou.
Antes de você tentar, ela já julgou. Quando você sente vontade de mudar, ela sussurra que não é o momento. Quando sente impulso de se expressar, ela diz que é exagero. Quando tenta se posicionar, ela pergunta se vale o conflito. Quando imagina um desejo, ela te avisa que é ambicioso demais. E você obedece. Não porque concorda, mas porque acredita que aquela voz é a verdade. O silêncio revela essa linguagem mais claramente do que qualquer outro estado. Quando você se propõe a ficar consigo mesmo, a mente começa a falar sem parar. Ela tenta preencher o espaço com justificativas, pensamentos acelerados, preocupações que parecem urgentes. Esse comportamento não é casual. É a linguagem interna tentando retomar o controle, impedir que você perceba a origem dos seus padrões e evitar que veja o quanto ela te limita. A linguagem interna se tornou uma prisão porque você nunca aprendeu a questioná-la. Você aceitou como fato aquilo que, na verdade, são interpretações emocionais distorcidas. Aceitou frases internas como se fossem leis. Aceitou conclusões precipitadas como se fossem verdades absolutas. E enquanto essa voz continuar operando sem ser vista, ela continuará determinando seu nível de liberdade. A ruptura começa quando você percebe que a voz interna não é você, é um condicionamento. E condicionamentos podem ser desmontados. O momento em que você identifica uma frase repetida, uma crítica automática, um julgamento recorrente, é o momento em que volta a ter escolha. A linguagem interna perde poder quando é iluminada pela consciência. Porque consciência cria distância. E distância te devolve liberdade. A partir daqui, o desafio não é silenciar a mente, mas reeducá-la. Não é calar a voz interna, mas desobedecê-la quando ela não representa sua verdade. Não é lutar contra os pensamentos, mas escolher quais servirão de bússola e quais não merecem direção alguma. É nessa escolha, pequena, diária, constante, que a liberdade começa a se formar. Esse capítulo marca o ponto em que você entende que sua mente não é apenas um instrumento. Ela também pode ser uma prisão. Mas, ao tomar consciência disso, você começa a construir uma nova forma de existir. Uma forma onde sua linguagem interna se torna ponte, não barreira. Antes de qualquer pensamento surgir, o corpo já sabe. Ele registra, armazena e revive experiências antigas com uma precisão que a mente consciente não consegue acessar. Cada medo não resolvido, cada rejeição, cada abandono emocional, cada situação em que você precisou se encolher para sobreviver, tudo isso permanece inscrito no corpo como memória somática. E são essas memórias que determinam, com surpreendente frequência, como você reage às situações do presente. O corpo não esquece. Ele aprende padrões. Aprende a tensionar quando sente ameaça. Aprende a evitar quando sente dor. Aprende a apertar o peito quando algo lembra o passado. Aprende a reter a respiração quando precisa se calar para não perder segurança. Aprende a contrair músculos quando se sente exposto. Esses reflexos se tornam tão automáticos que, com o tempo, você passa a confundir reatividade com personalidade. Acredita que é assim mesmo, quando na verdade são apenas marcas antigas pedindo resolução. A prisão corporal é sutil, porque não se manifesta como pensamento, mas como sensação. Você sente um nó no estômago diante de algo novo e interpreta como intuição negativa. Sente peso nos ombros ao pensar em mudanças e interpreta como sinal de exaustão. Sente ansiedade quando tenta se aproximar de algo importante e acredita que isso significa perigo real. O corpo não está mentindo, mas também não está descrevendo o presente. Está descrevendo o passado que ainda vibra dentro dele. O mais complexo desse processo é que quando o corpo reage, a mente cria histórias para justificar a reação. Você sente desconforto e a mente transforma em argumento. Sente medo e a mente cria certezas. Sente tensão e a mente fabrica explicações. Assim, o corpo vive o passado e a mente inventa narrativas para que tudo pareça coerente. Esse ciclo te mantém preso em versões antigas suas, mesmo quando sua vida externa já mudou completamente. O silêncio expõe essa dinâmica com nitidez. No momento em que você tenta parar, o corpo inquieta. Há uma sensação de urgência que não corresponde a nenhum perigo real. É apenas o corpo reencontrando tudo aquilo que você ignorou por anos. O desconforto inicial do silêncio não é espiritual, nem filosófico. É fisiológico.
É o corpo tentando liberar emoções acumuladas que nunca tiveram espaço para ser sentidas. O corpo só se torna prisão porque você nunca foi ensinado a ouvi-lo. Aprenderam a te desconectar dele para funcionar melhor no mundo, a ignorar suas sensações para parecer forte, a suprimir seu cansaço para ser eficiente, a desconsiderar sua dor emocional para seguir em frente. Esse afastamento fez com que você visse o corpo como inimigo, quando ele sempre foi o primeiro mensageiro da sua verdade. A liberdade começa quando você percebe que o corpo não está atrapalhando seu crescimento. Ele está revelando o que precisa ser curado. Ele não envia sintomas para te punir, mas para te orientar. Ele não gera desconforto para te limitar, mas para te mostrar onde existe algo preso. Quando você passa a escutá-lo sem medo, algo profundo muda. A reação automática diminui. A clareza aumenta. A autonomia volta. Esse capítulo marca o momento em que você entende que o corpo não é apenas biologia. É biografia. É história. É arquivo vivo. E quando você aprende a interpretá-lo, ele deixa de ser prisão e se torna portal. Portal para a liberdade que começa dentro. A vida adulta frequentemente é construída sobre a busca por controle. Você tenta controlar suas emoções para não parecer vulnerável. Controla seu comportamento para não decepcionar. Controla sua agenda para não perder nada. Controla suas relações para evitar abandono. Controla seu futuro para não enfrentar incertezas. E quanto mais controle você tenta ter, mais acredita que isso te dá segurança. Mas na verdade, controle raramente significa liberdade. Muitas vezes, ele significa cativeiro. O controle funciona como uma muralha emocional. Uma defesa construída ao longo dos anos para impedir que você reviva dores antigas ou enfrente riscos desconhecidos. Ele cria previsibilidade, cria rotina, cria a sensação de que tudo está sob domínio. Mas essa sensação é ilusória, porque o que você controla é apenas o que já está morto. O controle não lida com possibilidades, ele lida com repetições. E, ao escolher repetir em vez de arriscar, você abre mão da liberdade em troca de uma estabilidade que custa caro. A busca pelo controle é sedutora. Ela te faz acreditar que estar no comando da própria vida significa saber exatamente o que esperar. Mas a previsibilidade que você busca tem um preço alto. Ela limita sua capacidade de se expandir. Você para de experimentar, de desejar, de criar. Escolhe caminhos sempre parecidos para evitar o desconforto. Evita movimentos que possam te expor. E com o tempo, sua vida passa a ser um círculo repetitivo. Seguro, sim, mas completamente restrito. O mais inquietante é que você confunde essa repetição com maturidade. Acha que ser adulto é justamente evitar riscos, que é preciso se estabilizar a qualquer custo, que ousar é irresponsável. E assim, você transforma sua própria vida em um ambiente previsível demais para ser vivido com profundidade. A estabilidade que você defende se torna a prisão que te impede de crescer. O controle também cria uma falsa sensação de identidade. Você passa a se ver como alguém que não gosta de mudanças, não precisa de novidades, não tem tempo para arriscar. Essas frases não descrevem sua essência. Descrevem apenas o medo que o controle tenta esconder. Porque quem busca liberdade não teme mudança. Quem busca liberdade teme estagnação. O silêncio expõe essa ilusão de maneira cruel. Quando você tenta ficar consigo mesmo, percebe que a mente quer controlar até seus pensamentos. Ela tenta impedir que emoções surjam. Tenta organizar o que deve ser sentido. Tenta evitar qualquer lembrança que ameace sua estabilidade emocional. Essa tentativa de gerenciar até o mundo interno revela que o controle nunca foi sobre segurança. Sempre foi sobre medo. A verdadeira liberdade não nasce do controle. Nasce da confiança. Confiança em si mesmo, na própria capacidade de enfrentar o inesperado, na força interna que você nunca usou porque sempre viveu tentando evitar desafios. Quando você abandona o controle como mecanismo de sobrevivência, descobre que existe uma vida inteira ao alcance. Uma vida que sempre esteve esperando que você se movesse além do medo. Esse capítulo marca o momento em que você começa a desmontar suas estratégias de contenção emocional. Quando percebe que a estabilidade que você tanto protegeu não te libertou, te aprisionou. E a partir daqui, a pergunta começa a mudar. Você não busca mais controlar tudo.
busca entender por que precisava tanto controlar. E é nessa resposta que se esconde o próximo passo da liberdade. Existe um instante na vida em que, mesmo antes de qualquer decisão consciente, algo dentro de você se cansa. Não é um cansaço físico, nem mental. É um cansaço existencial. Um esgotamento profundo de sustentar a mesma versão de si, repetir os mesmos padrões, obedecer às mesmas expectativas, suportar a mesma vida que não te alimenta mais. Esse cansaço não é fracasso. É sinal de que sua consciência começou a despertar. É o início de uma rebelião interna. Essa rebelião não começa com força. Começa com incômodo. Um desconforto que se infiltra nos seus dias. Uma sensação persistente de que algo não encaixa, mesmo quando aparentemente tudo está funcionando. É o momento em que o silêncio deixa de ser uma ameaça e passa a ser um espelho. Ele revela que você está vivendo em desacordo consigo mesmo. E essa revelação cria uma fratura interna que você não consegue mais ignorar. Com o tempo, essa fratura vira urgência. Não uma urgência caótica, mas uma urgência inevitável. Uma intuição que diz que você não pode mais continuar vivendo da mesma forma. A incompatibilidade entre quem você é e quem você finge ser se torna insuportável. A vida antiga começa a se desgastar por dentro, como um tecido que se desfaz com o atrito constante. E nesse desgaste, surge espaço para algo novo. Algo que sempre existiu em você, mas que nunca teve permissão para emergir. A rebelião interna é o momento em que sua verdade deixa de pedir para ser ouvida e começa a exigir. Ela deixa de sussurrar e começa a pressionar. Você tenta manter a rotina, mas sente que está atuando. Tenta manter as relações, mas percebe que está se ausentando nelas. Tenta manter as justificativas, mas elas se tornam frágeis demais para sustentar. A estrutura antiga começa a rachar, e cada rachadura revela um pedaço de quem você poderia ser se tivesse coragem. O mais poderoso dessa rebelião é que ela não depende de motivação externa, não depende de validação, nem de incentivo. Ela nasce do colapso interno de uma narrativa que já não tem força para continuar. Quando a identidade antiga perde sentido, a nova começa a se formar, mesmo que você ainda não saiba qual será. É um processo desorientador, porque você se vê entre dois mundos, incapaz de permanecer onde está, mas sem clareza do que existe adiante. O silêncio intensifica essa transformação. Ele amplifica a voz da sua consciência e enfraquece a voz do condicionamento. Ele te separa do automático e te aproxima do autêntico. Ele expõe que aquilo que você chamava de estabilidade era prisão, e que aquilo que você chamava de medo era apenas sinal de expansão. A rebelião interna é a resposta natural ao choque de perceber que não está vivendo a vida que deseja, e que ninguém virá te libertar se você não fizer o movimento. Esse capítulo marca o momento em que você deixa de apenas sobreviver e começa a romper. A rebelião não é destruição, é renascimento. É a recusa silenciosa de continuar sendo menor do que sua verdade exige. É o início da liberdade acontecendo por dentro, antes mesmo que qualquer mudança externa se manifeste. Toda forma real de liberdade exige um preço. Não o preço que o mundo teme, fracasso, caos, instabilidade, mas um preço mais íntimo e mais profundo, perder a vida que não era sua, abandonar a identidade construída para agradar, romper rotinas que te anestesiavam, desfazer crenças que te mantinham seguro, encerrar ciclos que te sustentavam emocionalmente, mesmo que de forma distorcida. A verdadeira liberdade não nasce quando você conquista algo. Ela nasce quando você solta aquilo que te mantinha preso. Essa perda é dolorosa porque, mesmo não sendo sua, essa vida foi sua casa por muito tempo. Ela te deu estrutura, pertencimento, narrativa. Ela te permitiu funcionar no mundo. Ela te ofereceu uma sensação de normalidade. E quando você começa a abandoná-la, seu corpo reage como se estivesse perdendo segurança. A mente tenta resgatar histórias antigas para te impedir de seguir. O medo cria cenários catastróficos para te convencer a voltar. E é nesse conflito interno que você percebe o verdadeiro preço da liberdade. Coragem para existir sem garantias. Liberdade não combina com previsibilidade. Ela exige renúncia ao controle. Exige exposição ao desconhecido. Exige aceitar que, ao abandonar o velho, o novo ainda não está pronto.
É um vazio entre versões, um território emocional onde nada é familiar. E é justamente por isso que tão poucos permanecem ali tempo suficiente para se transformar. A maioria retorna para a prisão conhecida, porque não suporta a sensação de estar sem identidade por alguns instantes. Mas há algo que ninguém te contou. O vazio não é punição. Ele é preparação. Quando você perde a vida que não era sua, abre espaço para a vida que sempre tentou nascer dentro de você. Uma vida que não se molda para caber em expectativas externas, que não se organiza ao redor de medos antigos, que não repete padrões herdados. Essa vida exige espaço, e o único jeito de criá-lo é desfazendo a vida anterior. O preço da liberdade também é emocional. Você precisa se despedir de versões suas que um dia te protegeram. Precisa aceitar que pessoas que te acompanharam até certo ponto talvez não caminhem com você adiante. Precisa acolher sentimentos reprimidos que surgem quando as paredes internas começam a ruir. Esse luto não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Ninguém se torna livre sem antes se despedir daquilo que um dia chamou de lar, mesmo que esse lar fosse prisão. O silêncio é o lugar onde esse processo se torna visível. Ele revela o medo da perda, revela o apego ao antigo, revela o desconforto de não saber quem você será depois. Mas também revela algo ainda mais importante, que, por trás de toda essa dor, existe uma força que quer nascer. Uma força que sempre esteve ali, sufocada pelas camadas de adaptação. Uma força que não precisa de permissão, apenas de espaço. Esse capítulo marca o ponto em que você entende que liberdade não é leveza constante. Liberdade é verdade. E a verdade, quando aparece, destrói aquilo que estava sustentado por mentira. O preço de ser livre é alto, mas jamais será maior do que o custo de continuar vivendo como prisioneiro de uma identidade que não te pertence mais. Existe um momento após a ruptura, após o luto pela vida antiga, em que um silêncio diferente emerge. Não o silêncio que pressiona, nem o silêncio que confronta. Um silêncio que acolhe. É dentro dele que algo inesperado começa a acontecer. Você começa a encontrar quem realmente é. Não quem você se tornou por necessidade. Não quem o mundo pediu para você ser. Não quem você interpretou para ser aceito. Mas o eu que sempre existiu, escondido atrás das camadas de adaptação. Esse encontro não acontece com explosão, nem com revelações grandiosas. Ele surge em pequenos sinais. Um gosto que você redescobre. Um interesse que volta sem explicação. Um desejo que parecia esquecido. Uma sensibilidade que você pensou ter perdido. Esses fragmentos não são novidades. São pedaços de você que foram silenciados enquanto você tentava caber em vidas que não te pertenciam. O verdadeiro eu não aparece enquanto você está ocupado demais, se defendendo do mundo. Ele só emerge quando você cessa o esforço de sustentar personagens. Quando o medo perde força. Quando a mentira interna é desmontada. Quando a pressão para agradar enfraquece. É nesse espaço interno liberado que sua identidade original começa a respirar novamente. Esse eu autêntico é mais simples do que você imagina. Ele não busca perfeição. Não busca aprovação. Não busca grandiosidade. Ele busca coerência. Busca expressão. Busca vivência real. Ele quer fazer o que faz sentido, não o que impressiona. Quer sentir o que realmente sente, não o que aprendeu a sentir para ser aceito. Quer seguir o que o coração pede, não o que o medo dita. Mas encontrá-lo não significa reconhecê-lo de imediato. Ele é estranho no começo. Parece tímido, quase frágil. Isso acontece porque você passou tanto tempo vivendo outra versão de si que o verdadeiro eu parece incompleto. Mas essa fragilidade não é fraqueza. É autenticidade tentando voltar depois de anos de repressão emocional. E conforme você se aproxima dele, percebe que essa autenticidade sempre foi a fonte da sua força, não sua vulnerabilidade. O silêncio, novamente, desempenha papel crucial aqui. É nele que você percebe quais pensamentos são seus e quais são herdados, quais desejos são genuínos e quais são sociais, quais limites são verdadeiros e quais são medo.
O silêncio funciona como um filtro, separando o eu real das camadas impostas. Ele revela que, por trás de toda adaptação, existe alguém que sempre soube o que queria. Apenas não tinha permissão interna para admitir. Encontrar o verdadeiro eu é o início de um novo tipo de liberdade. Uma liberdade que não depende do mundo externo. Não depende de aprovação. Não depende de circunstâncias ideais. Ela nasce do alinhamento interno. Da sensação de que, finalmente, você está deixando de interpretar e começando a existir. E essa existência é tão poderosa que você se pergunta como conseguiu viver tanto tempo longe dela. Esse capítulo marca o momento mais íntimo da jornada. O momento em que você percebe que a liberdade não está em conquistar algo novo, mas em recuperar algo antigo, algo seu, essencial, inegociável. E a partir daqui, cada passo que você der será menos reação e mais expressão. Menos medo e mais verdade. Liberdade não é um estado mágico que surge assim que você encontra seu verdadeiro eu. Ela precisa ser praticada. Precisa ser construída. Precisa ser sustentada por escolhas. Escolhas reais, conscientes, maduras. E não aquelas determinadas por condicionamentos antigos. É aqui que começa um dos processos mais desafiadores da jornada. Aprender a escolher não como quem reage ao mundo, mas como quem finalmente se reconhece como autor da própria vida. A autonomia nasce em pequenos gestos. Surge quando você percebe um impulso automático e decide não obedecê-lo. Quando nota um pensamento crítico interno e escolhe não tratá-lo como verdade. Quando identifica um medo e decide caminhar apesar dele. Cada uma dessas decisões pode parecer mínima, mas é nelas que você constrói a musculatura emocional da liberdade. A liberdade não se revela em grandes atos heróicos. Se revela nos instantes em que você, silenciosamente, deixa de ser prisioneiro de si mesmo. A grande dificuldade da autonomia é que no início, ela parece instável. Você não sabe ainda qual caminho seguir. Não sabe distinguir com clareza o que é desejo genuíno e o que é medo disfarçado. Não sabe se está indo longe demais ou se está indo pouco. Sua bússola interna não está apagada, mas está enfraquecida depois de anos obedecendo a padrões externos. Reconstruí-la exige coragem para se enganar, para ajustar direção, para cometer erros e permitir que esses erros te ensinem em vez de te punirem. Autonomia não significa ter certeza. Significa ter presença. Não significa eliminar inseguranças. Significa avançar mesmo com elas. Não significa controlar o destino. Significa assumir responsabilidade pelas escolhas que te aproximam da vida que você realmente quer viver. A diferença entre uma vida reativa e uma vida autônoma está no ponto onde você deixa de esperar permissão, interna ou externa, e passa a reconhecer que é você quem decide quem será nos próximos capítulos da própria história. O silêncio se torna, novamente, um aliado fundamental. Ele cria o espaço necessário para você diferenciar o que é impulso do que é intuição, o que é desejo do que é condicionamento, o que é verdade interna do que é expectativa externa. É no silêncio que você percebe que algumas escolhas que sempre considerou lógicas eram, na verdade, tentativas de evitar dor. E que outras escolhas, que sempre considerou arriscadas, eram, na verdade, convites para a expansão. A construção da autonomia também envolve redefinir limites. Limites não para se fechar ao mundo, mas para impedir que o mundo tome decisões por você. Limites que protegem sua energia, sua sensibilidade, sua identidade recém-descoberta. Limites que te permitem crescer sem se perder novamente. Porque liberdade sem limites vira caos. E limites sem liberdade viram prisão. A autonomia vive exatamente no meio. Na capacidade de dizer sim e não, a partir de verdade, não de medo. Esse capítulo marca o momento em que você deixa de ser espectador da própria vida e assume o papel de protagonista. A autonomia não é um evento. É uma prática contínua. Uma prática que transforma cada escolha do dia em oportunidade de alinhamento interno. E quanto mais você escolhe a partir de si mesmo, mais a liberdade deixa de ser conceito e passa a ser experiência. Uma experiência que você constrói, decisão por decisão, até se tornar inquestionavelmente sua.
A liberdade não é sustentada por motivação, inspiração ou desejo. Ela é sustentada por coragem. Não a coragem idealizada, grandiosa, heróica, mas a coragem silenciosa, diária, íntima, aquela que exige que você enfrente partes de si que evitou por anos. Ser livre exige coragem, porque significa deixar para trás tudo o que te deu identidade, mesmo que fosse uma identidade construída em dor. Significa caminhar sem garantias. Significa suportar a instabilidade emocional que acompanha qualquer processo de mudança profunda. A coragem aparece primeiro como desconforto. Ela surge quando você sente medo, mas percebe que não quer obedecê-lo. Surge quando você está prestes a repetir um padrão antigo e, no último segundo, decide quebrá-lo. Surge quando você diz uma verdade que sempre engoliu, mesmo tremendo por dentro. Surge quando escolhe o caminho que te expande, mesmo parecendo mais difícil. A coragem não elimina o medo, ela o ultrapassa. Muitas pessoas acreditam que coragem é ausência de fragilidade, que é preciso ser forte, seguro e inabalável para se libertar. Mas a verdadeira coragem nasce justamente da vulnerabilidade. Ela nasce quando você admite que não sabe o que está fazendo, mas mesmo assim, continua. Quando aceita que não tem controle, mas ainda assim, segue adiante. Quando reconhece que pode perder algo, mas entende que permanecer preso seria uma perda maior. A coragem também exige renúncia. Renúncia ao papel de vítima. Renúncia à necessidade de aprovação. Renúncia à busca constante por segurança emocional. Renúncia às narrativas que te mantêm pequeno. Esses elementos parecem confortáveis, mas são grades disfarçadas. A coragem é o ato de abrir mão deles para deixar que uma versão mais verdadeira de si possa emergir. É um processo que dói, mas que também liberta. O silêncio, novamente, é o lugar onde essa coragem se revela com clareza. No silêncio, você sente o medo antes de inventar explicações para ele. Sente a dor antes de transformá-la em história. Sente a verdade antes de racionalizá-la. E é nesse contato direto com o que existe dentro de você que a coragem se torna possível. Ela não nasce na mente, nasce no corpo, quando você escolhe permanecer mesmo quando tudo em você quer fugir. A coragem também não se sustenta sozinha. Ela precisa de propósito, precisa de visão interna, precisa de um sentido que vá além do medo. É quando você entende que sua vida não pode continuar sendo conduzida por condicionamentos antigos que a coragem ganha forma. Ela se torna uma escolha, talvez a escolha mais importante da sua vida. A escolha de ser quem você é, mesmo que isso te custe versões antigas de si. Esse capítulo marca o momento em que a liberdade deixa de ser ideia e passa a ser compromisso. A coragem é a estrutura invisível que sustenta a transformação. É o que permite que você não desista quando o processo fica desconfortável. É o que te mantém firme quando a identidade antiga tenta voltar. É o que transforma cada passo da jornada em prova de que você está se tornando alguém que, finalmente, caminha a partir da própria verdade. Existe um ponto da jornada em que a mudança interna é tão profunda que começa a reorganizar a forma como você percebe o mundo ao redor. Não porque o mundo tenha se transformado, mas porque sua consciência deixou de interpretá-lo através das lentes antigas. A vida sem correntes não é um cenário externo perfeito, livre de desafios ou incertezas. Ela é, antes de tudo, uma experiência interna de coerência. É quando você percebe que já não vive em guerra consigo mesmo. A primeira grande transformação é a forma como você responde ao que antes te aprisionava. A crítica deixa de ser ameaça porque você não usa mais a aprovação externa como base de identidade. O erro deixa de ser terror porque você já não confunde falha com fracasso interno. O desconhecido deixa de ser inimigo porque você já não precisa prever tudo para se sentir seguro. O silêncio deixa de ser incômodo porque agora ele não confronta mais uma vida falsa. Ele sustenta uma vida verdadeira. Outra mudança profunda está nos relacionamentos. Você começa a perceber que já não precisa se diminuir para caber, nem se moldar para agradar. A autenticidade ganha espaço. A vulnerabilidade se torna parte da comunicação. Limites passam a existir sem culpa. Você escolhe conexões que te nutrem e deixa ir aquelas que só sobreviviam porque você não se permitia ser quem era. A liberdade interna sempre reorganiza o externo. Não pela força, mas pela coerência.
a vida sem correntes também altera a forma como você lida com o tempo. O futuro deixa de ser uma projeção de medos e passa a ser uma expansão de possibilidades. O passado deixa de ser prisão e se transforma em compreensão. O presente deixa de ser lugar de fuga e passa a ser lugar de presença. É a primeira vez em muito tempo em que você sente que está realmente vivendo e não apenas reagindo. E então, algo ainda mais sutil acontece. Você percebe que as situações que antes te paralisavam agora apenas te desafiam. Elas não desaparecem. Você é que mudou. Mudou sua forma de sentir. Mudou sua forma de interpretar. Mudou sua forma de decidir. A liberdade interna não promete uma vida sem caos, mas te oferece a capacidade de atravessá-lo sem se perder de si. O silêncio, que foi ameaça no início, agora se torna território seguro. Ele deixa de revelar dores reprimidas e passa a revelar clarezas. Passa a funcionar como bússola, não como espelho de fraturas. É nele que você organiza pensamentos, regula emoções, reconhece limites e realinha direção. Você deixa de fugir de si e passa a se encontrar consigo. A vida sem correntes é marcada por uma sensação nova, leveza. Não a leveza fantasiosa que ignora dificuldades, mas a leveza que surge quando você deixa de carregar histórias, papéis e identidades que nunca foram suas. É quando você percebe que o mundo parece menos pesado, não porque ficou mais fácil, mas porque você finalmente parou de lutar contra a própria verdade. Esse capítulo marca a etapa em que você começa a experimentar a liberdade, não como conceito filosófico, mas como estado emocional contínuo. E, ao perceber essa mudança, uma última peça começa a se mover dentro de você. A percepção de que existe algo ainda mais profundo, esperando para ser revelado. Chega um instante, depois de todas as rupturas, questionamentos, perdas e reencontros, em que um tipo diferente de silêncio surge dentro de você. Não é o silêncio que revela dor, nem o silêncio que expõe condicionamentos, nem o silêncio que convoca coragem. É um silêncio que confirma, um silêncio que afirma, um silêncio que diz, sem palavras, que você voltou para si. Esse é o momento em que a liberdade deixa de ser busca e se torna presença. Liberdade real não é ausência de problemas, não é ausência de medo, não é ausência de incertezas. Liberdade real é a impossibilidade de se trair novamente. É a consciência tão firme de quem você é, da sua verdade, da sua sensibilidade, dos seus limites e dos seus desejos, que nenhuma narrativa externa consegue te deslocar de si. Você se torna morada, você se torna centro, você se torna referência. Nesse estado, a vida não necessariamente fica mais fácil, mas fica incomparavelmente mais sua. Cada escolha nasce de coerência. Cada movimento nasce de presença. Cada relação nasce de autenticidade. Você já não pede permissão para existir. Já não negocia sua essência para caber em lugares que não te pertencem. Já não sacrifica sua paz para sustentar personagens antigos. A liberdade passa a ser sua condição natural, não sua meta. E o mais surpreendente é que essa liberdade não exige esforço. Ela não precisa ser defendida com rigidez. Ela não precisa ser afirmada o tempo todo. Ela simplesmente existe. Existe porque você deixou de viver para fora e começou a viver a partir de dentro. Existe porque você compreendeu que pertencimento real não é oferecido pelo mundo. É cultivado na relação que você constrói consigo mesmo. O silêncio agora se torna seu aliado mais fiel. Ele não confronta, ele orienta. Ele revela nuances, caminhos, respostas que não surgem no barulho. Ele te lembra diariamente quem você é quando ninguém está olhando. Ele te devolve ao eixo quando o mundo tenta te puxar para longe. Ele se torna o lugar onde sua liberdade respira e se renova. Finalmente, você percebe que liberdade não é romper todas as correntes externas, mas romper a dependência emocional que te fazia acreditar que precisava delas. Liberdade não é conquistar tudo, mas perder o medo de perder. Liberdade não é se tornar imbatível, mas se tornar verdadeiro. E quando a verdade interna se torna sua única referência, nada mais tem poder de te aprisionar. Esse capítulo encerra a jornada porque marca o nascimento de uma nova forma de existência. Uma existência em que você pertence a si, antes de pertencer ao mundo. Uma existência em que autenticidade e coragem não são exceções, mas fundamento.
uma existência em que viver não é repetir padrões antigos, mas criar, experimentar e expandir a partir do que é genuíno. A liberdade real não é um destino distante. É o instante em que você decide não se abandonar nunca mais. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.